Turma do Propósito, mais um dia. Estamos aqui para o capítulo de número 21 do livro de Jó, um capítulo especial, um capítulo onde Jó traz uma reflexão sobre algo que é um tema controverso, um tema debatido desde os primórdios, que é o dilema do sofrimento. Por que coisas boas acontecem a gente ruim e coisas ruins acontecem a gente boa? Nós vamos refletir aqui, neste capítulo, a resposta de Jó, o seu desabafo no capítulo de número 21. Vá lá na descrição, tem o link de convite do nosso grupo, clique, compartilhe, convide pessoas para estarem conosco. Também, meu irmão, material semanal da nossa jornada inesquecível, jornada imperdível, uma vida com propósito, da semana 1 à semana 8. Os links estão na descrição, compartilhei também no nosso grupo material. E não deixe também de desfrutar da nossa IPL Play TV. Você pode acessar tanto para Android quanto para iOS, baixar para o seu telefone e desfrutar tanto da rádio que nós temos lá, como da TV, onde passa o conteúdo, todo o conteúdo que nós produzimos aqui ao longo desses anos. Vamos lá no capítulo 21, a resposta de Jó. Jó ele começa dizendo o seguinte, lembrando que eu vou usar mais uma vez a Bíblia Linguagem de hoje, vou fazer algumas referências aí, vou falar algumas passagens da Bíblia Revista Atualizada, que é a que a gente lê. O Jó está dizendo assim, olha, o melhor consolo que vocês podem me dar é me escutar, escutar as minhas palavras, depois vocês podem zombar de mim, é o que ele diz aí. Não é de ser nenhum ser humano que eu queixo, a minha queixa não é contra nenhum de vocês, eu não estou reclamando de vocês. Jó, de fato, ele coloca o seu desabafo e ele atribui a Deus o seu sofrimento. Jó ele tem essa consciência que o Todo-Poderoso é que havia permitido isso, que o Todo-Poderoso havia cravado nele as flechas. E ele vai dizer assim: se olhares para mim, vocês vão pôr a mão na boca assustados. E quando eu penso no que aconteceu comigo, eu fico perturbado e o meu corpo todo treme. De fato, irmãos, imagina qual era a sensação de Jó em pensar que todos os seus filhos, todos os seus 10 filhos, morreram de uma vez só, num instante, que todos os seus bens foram roubados de uma vez só e que toda a sua saúde e vigor foi levado de uma vez só. Muita coisa, muita pressão. E Jó, só de pensar nisso, ele tinha terrores, ele diz em outros capítulos que ele não conseguia nem dormir, de tamanho pavor. E ele até chega a dizer que ele gostaria de falar com Deus, mas ele tem medo, porque ele estava terrivelmente abalado com tudo aquilo que havia acontecido. E ele começa então aqui a refletir sobre algo que eu e você refletimos muito. Você já parou para pensar, irmãos? Quanta gente boa parte cedo e quanta gente má parece ter vida longa. E eu quero dizer que muitas vezes essas pessoas vivem o mesmo número de anos, ou às vezes até, preste atenção, uma pessoa boa viveu mais do que uma pessoa ruim. Porque imagina, por exemplo, uma pessoa que nós amamos, gostamos de estar sábio, inteligente, uma pessoa que é iluminada por Deus, uma pessoa que não pratica o mal, uma pessoa que é agradabilíssima. A gente está perto daquela pessoa, se aquela pessoa viver 200, 300, 400 anos, a gente ainda vai achar pouco, porque nós nos agradamos da presença daquela pessoa. A presença daquela pessoa é algo que nos traz prazer. Agora, alguém que é perverso, ímpio, que só maquina o mal, se ele viver 30, 40 anos, morrer muito mais jovem do que aquela pessoa boa, vai parecer que a vida dele foi longa, porque estar com ele, experimentar a sua presença é algo insuportável. E Jó ele vai refletir. Ele diz, olha, quantos maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice essas pessoas que são perversas? Por que os filhos deles, os netos, correm tranquilamente, não acontece nada com eles? Nada ameaça a segurança dos seus lares, Deus não castiga o gado deles não falha, os filhos estão brincando, os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. Jó está descrevendo, meu irmão, aquilo que ele percebe de acordo com aquilo que ele estava sentindo em meio ao seu sofrimento. Jó estava refletindo e dizendo: coisas ruins acontecem para a gente temente a Deus, boa, íntegra, reta, que se desvia do mal. Ou seja, coisas ruins acontecem com gente boa de Deus. Agora, coisas ah, boas acontecem com a gente que não quer nada com Deus. Olha o que Jó diz. São esses mesmos que dizem: olha, vocês, esses homens, são os que dizem: Deus, deixa-nos em paz, não queremos saber das suas leis. Quem é o Todo-Poderoso que o adoremos? Que adianta fazer orações a eles? Os maus, eles dizem que estão progredindo, inclusive, pelos seus próprios esforços, ou como a poeira que é levada pela ventania. Ou seja, eles estão dizendo que a vida para eles é fácil demais e que pelos seus próprios esforços eles estão aí progredindo. Ou seja, a vida para quem não teme a Deus parece ser uma vida sem peso. Agora, para quem teme ao Senhor, irmãos, a nossa vida é levada muito a sério, porque nós sabemos que haveremos um dia de prestar contas dos nossos atos, da nossa existência, das nossas pegadas, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos e o que nós fizemos da nossa vida. Jovem dizer, olha, vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai. Mas olha a percepção de Jó, que interessante. A percepção de Jó é justíssima, mesmo diz. Nada disso. É o pai que deve ser castigado para que ele aprenda a lição. Ou seja, muitos diziam que o filho era castigado por causa do pecado do pai.
né, aquela ideia de maldição hereditária, e Jó vem dizer que nada disso, cada um tem que pagar pelo seu próprio pecado, que o pecador receba o seu próprio castigo, e que quem pecou sinta o peso do Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto, se já está no outro mundo, que importa? Que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Então já está dizendo, olha, se sou eu mesmo que pequei, por que a ira de Deus não veio sobre mim, mas veio sobre meus filhos? Eu imagino que isso, eu me coloco no lugar de Jó como pai, eu imagino que esse era o maior sofrimento. Porque Jó está dizendo, se foi eu mesmo, por que não foi comigo? Será que tem alguém que pode dizer ao Todo-Poderoso o que ele faz? A resposta é não. E ele considera, ele diz assim, alguns homens levam a vida feliz, tranquila, morrem ricos, com saúde, cheios de força. Outros, Jó está dizendo, nunca provaram um momento de felicidade, morrem com o coração cheio de amargura, mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de verme. Aqui Jó ele faz uma analogia, está dizendo, homens que conhecem a felicidade aqui, outros homens não a conhecem, mas ambos terão o mesmo destino. Se encontrarão na sepultura e terminarão sendo aí devorados pelos vermes. Serão aí, terão o mesmo final. Então Jó está dizendo, preste atenção, meu querido irmão, que apesar da sua consideração, onde gente ruim parece prosperar e gente boa parece que sobe mais cedo, vamos dizer assim, ele está dizendo que o destino é igual. O final é a sepultura. A questão é que Jó já, no capítulo anterior, falou, existe um Redentor que vive e por fim nós vamos nos levantar da terra. O que importa é o depois dessa vida, meu irmão, onde passaremos a nossa eternidade. Mas o fim nessa vida é o mesmo. Todos nós vamos chegar no mesmo estado, seremos nivelados, todos nós chegaremos a uma situação onde não dá para levar nada para o outro lado, a não ser o nosso histórico de vida, o que nós fizemos, o que nós semeamos, o que nós plantamos. É isso que nós vamos levar diante de Deus e será lembrado por Ele, Ele lembrará de todos os nossos atos. Então preste atenção, meu querido irmão, Jó ele faz uma consideração aqui, que a riqueza, a paz, tudo aquilo que um homem pode experimentar de próspero não pode evitar que ele veja a morte. Assim também como aqueles que sofrem verão a morte. Chegarão a um destino comum. Perceba o que Jó está declarando aqui. Mas a gente precisa admitir. Eu admito para os irmãos, eu confesso que muitas vezes eu já olhei para pessoas perversas, pessoas ímpias, pessoas que parecem apenas querer o mal dos outros, apenas querer roubar, prejudicar, decidir contra os princípios de Deus. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu já pensei no meu coração, por que essa pessoa não morre? Por que essa pessoa não faz um mundo melhor se ausentando dele? E parece que pessoas assim vivem a vida inteira. Mas é aquilo que eu falei, não é porque a vida deles é maior que as outras, mais extensa que os outros. É porque a presença é insuportável. Mas a gente não deve, irmãos. Isso que eu estou confessando aqui para os irmãos é pecado. Toda vez que vier na sua mente, você repreenda, peça a Deus para ter misericórdia, para que você possa amar e orar, inclusive por aqueles que te prejudicam. Mas a verdade, irmãos, é que Jó está chegando a essa conclusão. As circunstâncias aqui podem ser diferentes, mas o destino é o mesmo. E ele ainda termina dizendo, eu conheço os pensamentos de vocês e sei que vocês pensam mal de mim. Vocês perguntam, cadê o homem, aquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Porque ele está dizendo, vocês sabiam que eu era próspero e agora vocês acham que eu estou vivendo assim porque eu vivi uma vida de pecado. E ele diz, será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Aquelas histórias onde um homem faz algo que não é certo e acaba escapando ali do juízo, acaba saindo impune. Ninguém acusa de maldades que comete, ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham seu corpo e até a terra que o cobre é leve. Jó está dizendo, aparentemente, o mal é a percepção dele em meio ao sofrimento. Então entenda, irmãos, não quer dizer que Jó está certo na sua visão, ele está equivocado, porque ele tem uma visão apenas de um momento, de um recorte. Ele está olhando para a vida e a vida vivida aqui. E ele está dizendo, nessa vida vivida aqui, parece que o ímpio e o perverso levam vantagem. Por quê, meu irmão? Porque nós, por amor a Jesus, somos chamados, mesmo que a gente tenha as condições financeiras de Jó, mesmo que a gente tenha o contexto anterior de Jó, que era belíssimo, ainda que nós fôssemos pessoas poderosas, íntegras, retas, que se desviam do mal, cheio de filhos, cheio de bens, cheio de respeito, cheio de honra, ainda assim, meu querido irmão, nós, por amor a Jesus, somos entregues à morte o dia todo. Não é fácil ser cristão, porque ser cristão é saber que você precisa responder a uma vocação, responder ao chamado de Deus para a sua vida. Deus nos faz aptos a responder por tudo aquilo que Ele nos entregou. Então Deus nos deu dons para que nós possamos trabalhar esses dons, para que esses dons sirvam para a edificação da igreja. Isso exige de nós, irmãos, a abnegação, isso exige de nós a morte do nosso eu,
E tudo isso que eu estou citando aqui é extremamente desconfortável. Enquanto nós olhamos para ímpios que vivem na contramão do que tentamos viver, estão indo a passos largos no caminho que é também largo, isso nos incomoda, porque parece que eles fazem isso sem qualquer pesar, e fazem mesmo, porque eles não têm o Espírito de Deus. Por isso, meu querido irmão, por amor a Jesus, ainda que a gente esteja num contexto maravilhoso, nós somos chamados a morrer para nós mesmos. O sofrimento faz parte da agenda de Deus para todo cristão. Paulo diz que foi nos dada a graça de não só vivermos por Cristo, servirmos a Cristo, mas também de sofrermos por Ele. E ele termina dizendo para os seus amigos o seguinte: meus amigos, as consolações de vocês são vazias e tudo que vocês dizem é mentira. Na versão atualizada está assim: como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Eles estão ali tentando dizer para Jó que se Jó de alguma maneira, preste atenção, que se Jó de alguma maneira confessasse o seu pecado, pecado qual que ele não sabe o que cometeu, o que fez, mas estão dizendo: se você confessar o que você fez, Jó, você vai ser abençoado por Deus. Eles estavam forçando a Jó ali a criar uma história, né? Tipo uma delação premiada que a gente está vendo aí. Criar uma história, falar sobre algo, não que aconteceu de fato, mas que eles gostariam que Jó falasse que aconteceu, para poder fortalecer a tese deles de que Deus só pune o culpado. E Jó vai continuar firme na sua decisão e dizer: a palavra de vocês não me traz consolo nenhum, e tudo que está na boca de vocês não passa de mentira. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Aplique essa palavra ao seu coração. Quando você começar a pensar sobre a vida do ímpio, a prosperidade do ímpio, como vaso ruim não quebra fácil e como gente boa de Deus parte às vezes tão jovem. Quando você estiver pensando sobre isso, meu irmão, eu quero muito que você reflita, mas reflita assim, de todo o seu coração, lembrando daquele salmo também de Asaf, que é um salmo que fala sobre a sua depressão, Salmo 73, quando ele diz: quanto a mim quase me resvalaram aos pés, porque ele olhou para os perversos e viu que eles estavam soberbos, gordos, com a boca eles afrontavam a Deus, e ele ficou numa situação assim, embrutecida e ignorante, como um animal, ele diz. Mas tem uma parte no capítulo, lá neste salmo, que ele vai dizer o seguinte: até que eu entrei no templo e atinei para o fim deles. O Senhor, com certeza, os coloca em locais escorregadios. O que o salmista está dizendo é: Senhor, eu estava assim indignado até que eu pensei no fim. O fim deles é o fim mesmo. E o fim para nós que sofremos por causa de Cristo é só o início, porque o nosso Redentor vive. Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.